paz de Jesus para todos vocês. É com alegria que retomamos esse momento de formação, pedido por vocês. E também o tema que vocês pediram, a vida dos santos. Então, eu vou passar um pouco desse conhecimento, não, digamos, de modo exaustivo, mas aquilo que eu conheço, podemos partilhar e também sirva para o nosso crescimento, verdade? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, aí dentro desse grande carisma de vocês, filhos do leite, vocês têm que fazer a experiência do poder e da grandeza do carisma. Porque se o Espírito Santo dá um carisma para a igreja, é porque a igreja está precisando daquele carisma. Então, vocês têm que fazer a experiência pessoal primeiro e depois, comunitariamente, fazer tudo o que vocês foram fazer na graça, digamos assim, desse carisma, como eu também tenho que fazer a experiência da graça do meu carisma, tá bom? Não esqueçam disso, é um tempo importantíssimo para a identidade, da vida carismática de vocês, tá bom? E para começarmos a nossa meditação, ou pensar qual santo eu poderia começar, Começamos no mês de São José, mês de março, então vamos começar com São José. Então, para nos guiar nesse estudo da vida de São José, só a Sagrada Escritura pode nos orientar, porque tudo que nós sabemos de São José está em poucas passagens bíblicas referente a ele. Também poucas informações, mas essas informações são mais que suficientes para entendermos a personalidade de São José, a graça desse grande homem de Deus. Então, antes de começarmos, eu gostaria de salientar que quando estudamos a vida dos santos, nós corremos um risco, que é você ficar olhando o santo, de repente, eu quero imitar o santo de um modo, digamos assim, do modo errado. E isso não nos ajuda. Por isso eu queria falar para vocês, em primeiro lugar, que todos nós somos chamados à santidade, verdade? Nós sabemos disso, porque Jesus no Evangelho vai dizer: sede santos, que vosso Pai é santo. Quem nos criou é santo, os três vezes santos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a nossa fonte, ela é divina, é altíssima. Então é natural, digamos assim, sermos santos, tendermos buscar a santidade. E por que temos que buscá-la? Porque a gente perdeu com o pecado original. Como nós já estudamos, a questão da nossa natureza que foi ferida e criou uma bagunça dentro de nós, uma confusão. É por ser santo as coisas do mundo, só para algumas pessoas, e nós repetimos que ele fez ser santo, ser lá. Mas nós temos que ser santos. É natural sermos santos, porque Deus é santo. Primeira coisa, temos que esclarecer sobre essa verdade. E a luta que nós temos que travar é com essa confusão que criou dentro de nós, essa concupiscência também que está dentro de nós, pela ferida do pecado. Criou, São João vai dizer, a concupiscência que está em nós. Por isso que agora temos que fazer um pouco de luta. Temos que lutar, não para conquistar algo
que não é para nós, né? Mas a luta aqui é para chegarmos à nossa identidade. Lembra de Santa Teresa, do Castelo Interior? Ela falou que nós vivemos fora de nós, em roda, em torno do castelo, no meio das feras, no meio de bichos peçonhentos, e de repente, chamados por a graça, constantemente, porque o nosso Deus não desiste de nós, está sempre ali batendo na porta, né? Finalmente, através da oração, você começa de novo a entrar no castelo, lembra? Você entra no castelo, você ainda está no meio de feras, de bichos peçonhentos, no meio de grande confusão, Se você persiste na oração, você vai para a segunda morada, ainda é perigoso, mas você já está deixando, né, os pecados mortais. E você vai para a terceira morada, quarta morada, quinta morada. Você entra dentro de você mesmo, você percebe a tua beleza. Santa Teresa vai dizer que a alma humana é tão linda que não tem nada que possa explicar a beleza do nosso ser interior. Ela vai chamar de castelo, porque é a sua experiência, né, de viver em castelos. E então, a pessoa é dentro de si mesma, descobre que ela é um ser lindo. No centro desse ser, no centro desse castelo, está Deus. Que é a luz inacessível, quer dizer, uma luz eterna, está dentro do castelo, vocês imaginam. Então nós temos que passar por esses processos, nos purificar para encontrar nós mesmos, encontrar a beleza que nós somos, imagem e semelhança de Deus, né? A habitação de Deus. Tá? Então temos que esclarecer esse início. Tá? Não buscar coisas, não sei de onde, não. É um percurso que nós temos que fazer, né, dentro de nós, para nos superarmos. Bem, dito isto, vamos então estudarmos a Bíblia de São José. O Papa vai escrever, então, vocês sabem que o Papa Francisco escreveu essa carta chamada Coração de Pai, né? Porque fez 150 anos que a igreja foi consagrada a São José. Quando fez 150 anos, parece que foi em 2019, então o Papa Francisco escreveu essa carta, e nessa carta aqui conta essas coisas maravilhosas que eu vou partilhar com vocês. Uma carta bem curtinha, tá? Tem parece que só 7 pontos, colocando alguma coisa em São José. Caríssimos, então vai dizer que a grandeza de São José consiste em quê? Consiste em ser esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. A grandeza desse homem consiste nisso. Sabemos que José devia ter seus planos pessoais, né? Casar com Maria, isso já era decidido. Ele já era noivo de Nossa Senhora. De repente, Deus interveio na vida desse homem de um modo extraordinário, dizendo para ele que aquele Messias prometido há tantos anos, ele já tinha escolhido a mãe dele, e ele seria o pai adotivo desse filho de Deus, né, Altíssimo. Então, São José, ele foi surpreendido por Deus, desse modo, né, pedindo a ele a colaboração de acolher essa vontade de Deus, esse projeto de Deus, dessa maneira. Porque nós sabemos que Deus tem projeto de salvação para a humanidade, né? E todos nós somos chamados para um projeto, para colaborar nesse projeto. Todos somos chamados. Agora,
A questão é eu aceitar o modo que Deus escolheu para que eu possa colaborar nesse projeto de salvação. Para mim, né, para reconquistar, né, a beleza de novo, o reino de Deus nos corações da humanidade. Né, porque teve o pecado criou aquela grande confusão dentro e fora de nós. Então, o projeto de Deus é que, devagar, nós consigamos entender o seu projeto de amor, né? E ele conta conosco para esse novo tempo, que Deus projeta, ter um novo tempo, né? O pecado não é a última palavra, tem um novo tempo. Para isso acontecer, incrivelmente, Deus conta com cada um de nós. Se Adão e Eva foram livres para dizer não a Deus, nós somos livres também para dizer não. Nós somos livres também para dizer sim a esse projeto de Deus, para colaborar com Ele. Finalmente, acontecer esse novo tempo da graça, né? Da graça, tá bom? Então, com São José foi assim. Ele já colaborava com Deus, né? Diz a Sagrada Escritura que ele era um homem justo. O homem justo na Bíblia quer dizer naquele homem que não é somente a justiça como nós entendemos, né, no nosso vocabulário, mas a questão da justiça na Bíblia é muito profunda. É muito profundo. É aquele homem que está na luz, né, que está na luz, que é amigo de Deus. Né? Então, justiça, luz, né, está ali, termos semelhantes, né? É o amigo de Deus, é aquele que está em Deus, né? O homem justo, sensível a Deus. E a Sagrada Escritura disse isso dele. José sendo um homem justo, né? Foi esse homem justo também preparado por Deus, com certeza, né? Já tinha amizade com Deus. E Deus interveio na vida dele. Olha, José. Nós sabemos, quando José soube da gravidez de Maria, ele ali ficou confuso, né? Não sabia bem o que fazer. Para proteger Maria, sabemos que ele, sendo homem justo, quis deixá-la em segredo. Deixando ela em segredo, a culpa iria para ele, né? Que não tinha assumido a responsabilidade. E Maria não seria apedrejada. Então, veja aí, já começamos a perceber a fineza desse homem. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Não quis julgar, não quis condenar. Então ele preferiu essa atitude, né? Sair do jogo. Porque não estava entendendo. Tá? Aí Deus intervém e fala: José, não fique com medo, né, de receber Maria. Por quê? O que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. Você vai fazer isso, isso, isso. Diz a Sagrada Escritura que ele, depois disso, acolheu Maria. Então, quer dizer, esse homem justo, né, esse homem sensível ao plano de Deus, ele fez o que Deus falou para ele em um sonho. Em um sonho. Tem aquele canto do padre Jonas, né? Quem dera esse José, né? Acreditar nos sempre sonhos e tal. Então, na Sagrada Escritura, Deus também fala através de sonhos. E aqui tem um particular, né, para nós, e a importância, para mim, de nós compreendermos aonde que Deus me chama para viver essa santidade. Para vivermos a missão. Então, santidade e missão estão juntos. Qual é a minha missão, né? Para que Deus me chamou? Então, vocês aí têm o carisma de vocês, né? O Vênus de Maria. Isso já é uma coisa extraordinária, né? Um chamado. Mas Deus fez o chamado dentro de vocês já dentro de uma vocação. Verdade? Aqueles que já eram sistemados, digamos assim. Né? Não digo isso em relação aos jovens ainda não descobriram a vocação. Né? Mas, essa vocação que vocês estão sendo chamados aí, que vocês são chamados, vocês vão viver nesse carisma.
Isso é muito importante, porque senão a gente vai passar a vida inteira, sabe, sem se encontrar. Se a gente não se encontra, a gente tem dificuldade até de viver a santidade, porque se sente meio perdido no mundo, né? Não sei para que eu nasci, fica lá meio atrapalhado, né? E o tempo passa, e aquilo que é dom, para mim, dons pessoais, dons carismáticos, carismas, né, que Deus dá, vai dando, como eu não aplico essa riqueza, eu não aplico. Se tiver essa grande riqueza, não tem onde aplicar. Não tem onde aplicar. Então, São José, quando Deus falou, você vai ser pai de Jesus, esposo de Maria, desse modo aqui, né, do modo que ele tinha pensado, né, criar a família normal. Você vai ser marido desse modo que eu estou escolhendo, José. Interessante, você já não diz a palavra, né? Só diz assim, ele acordou e fez o anjo dele. Ele acolheu. Ele aceitou a missão que Deus tinha para ele. Ele aceitou. Viveu isso de modo extraordinário, né? Acolheu o marido, ele já grávida. Foi pai de um menino que não era pai, que não era filho dele. Mas ele fez isso de modo extraordinário. Extraordinário. Para nós é fácil ler os evangelhos, né? José sonhou lá e acolheu Maria e acolheu aquele menino. Mas pensa bem, né? Nos detalhes aí, no pessoal dele como homem, né? Como homem, vocês que são homens aí, pais de família, poucas que ele ficou isso para essa mulher. E ele fez isso, né? De modo extraordinário. Foi esse pai e esse esposo, do jeito que Deus sonhou para ele. Tá? São José foi feliz desse modo? Com certeza, absoluta. Ele tinha na casa dele a mulher mais linda e mais equilibrada, mais santa, né? E teve nos seus braços o Filho de Deus, né? Nós recebemos esse Filho de Deus na Eucaristia, né? Debaixo da espécie do pão e do vinho. Nós servimos Jesus no irmão, no próximo, mas ele não vê Jesus, né? Ele não sabe o que é ver o homem Jesus. Não sabemos que é. Não só vê quando a gente morrer. Né? A beleza do homem Jesus, né? Seus olhos, seu modo de falar, né? Seu jeito. Nós não tivemos essa graça. Né? José teve graça. José teve a graça de pegar esse menino nos braços, ensinar a caminhar, ensinar a falar, ensinar a trabalhar na carpintaria, ensinou ele a ser homem, para dizer o canto, né? As poesias de São José. Ensinou ele a ser homem. Que significa isso, né? Senão filho de Deus. Então ele foi feliz? Claro que São José foi o mais feliz da face da terra. Mas ele teve que aceitar a sua missão. Ele teve que aceitar os planos de Deus. Às vezes nós passamos a vida inteira lutando contra a vontade de Deus. Né? Deus quer isso para mim, mas eu tenho para resolver. Vocês que são casados, a primeira missão de vocês é cuidar um do outro aí. Cuidar do filho, dos filhos, santificar a casa, santificar essa família. Depois que os filhos crescem, tem situações meio complicadas, meio difíceis, os filhos têm um jeito deles. Mas você está ali como um intercessor, como uma intercessora, como luz, como graça de Deus, como perdão, como acolhida. Olha aí. Alguém foi chamado para a vida consagrada? Então, viver isso de modo radical, né? O segmento de Cristo, os votos. E assim por diante. Então, queridos, aceitar isso. Aceitar. E crer que nós vamos conseguir chegar na santidade desse mundo. Antes de ontem, parece eu vi no Facebook a notícia que uma senhorinha lá em Guarapuava, gente que nós conhecemos, está em processo de edificação. Imaginou?
Imaginou? Gente que nós conhecemos, passaram por nós, né? Passou por nós. Gente sempre lá na comunidade, Santa Teresinha, que vai atuar, tem processo de beatificação. Olha que coisa linda, gente. Né? Tantos jovens ultimamente estão aparecendo, né? Que estão sendo beatificados, processo de beatificação. No Brasil está surgindo muitos santos. É incrível, gente. De santo novo, que ficou do nosso tempo. Padre Léo, que a gente conheceu, imagina. Essa senhorinha, outro jovem que era sem enfermeiro, que ele era. Processo de beatificação no Brasil, jovens, moças, meninas, crianças. Todos eles, se vocês forem analisar do santo lá, viveu bem a vocação dele. Foi santo também. Não fez nada de extraordinário, mas acolheu a graça de Deus. Tá? Então vai dizer que o Papa aqui, São José foi o pai da ternura, sem dúvida, né? E vai dizer até aqui que Jesus, ele foi experimentando, né? Deus Pai de São José. Muito interessante isso, né? Ele foi experimentando o que era ser homem, o que era rezar, né? Ele era um menino como os outros, né? Embora era Deus, mas a humanidade dele era plena como a nossa. E José foi ensinando esse menino. Né? Depois, claro, Jesus surpreendeu também José quando chegou a certa altura. Ele fez aquela pergunta para José, para Nossa Senhora: vocês não sabiam que eu tinha que entrar com o meu pai? Ele falou para José: você sabe que você não é meu pai, né? Ele tem outro pai. Quer dizer, Jesus também foi ensinando, né? E José e Maria se tornaram discípulos de Jesus, no sentido de aprenderam dele. Vai dizer também que São José foi pai da obediência, claro, né, gente? Aqui está claríssimo na Sagrada Escritura que José foi um homem muito obediente. Primeiro, né, o anjo falou: não temas, receba Maria. Né, o que aconteceu nela foi a obra do Espírito Santo. Depois, quando Herodes queria matar o menino, ele pega esse menino, essa mãe, no meio da noite, leva para o Egito. Com tudo o que isso comporta, porque tinha que passar pelo deserto. Nós não sabemos que ia atravessar o deserto, né? Ele teve que pegar o menino, a sua mãe, não sabemos se foi em caravana, não sabemos se foi no cavalo, no burro. E teve que atravessar o deserto. Como um menino pequenininho, com uma moça, uma mulher jovem. Tá? Tinha água, tinha comida, como é que eles fizeram? Tinha dinheiro, não sabemos. Ele atravessou o deserto. Deixou tudo, né? Fechou a casa, se mandou. O que comporta isso, né? Depois esperou Deus dar um sinal para ele voltar. Né? Até que o anjo apareceu para ele em sonhos de novo: José, volta, porque aqueles que queriam matar o menino já não existem mais. José volta, faz uma pesquisa. José é inteligente, né? Viu que já tinha morrido, não sei quem, mas tinha um filho dele. Falou: não, ele vai ficar aqui por segurança. Então, José também inteligente, raciocina, obedece, mas raciocinando, né? E ele viveu assim, nessa grande obediência a Deus. E deu certo, né? A sua missão deu certo, porque ele seguiu, né, os projetos de Deus. Vai dizer também que José é o pai do acolhimento, né? Sem dúvida nenhuma, né? Ele acolheu Maria, ele acolheu Jesus, acolheu o plano de Deus na vida dele. Ele é o pai da acolhida. O Papa até que vai colocar algumas coisas em nós, e nós desenvolvermos uma atitude de acolhida na nossa vida, acolher a nós mesmos, acolher a nossa fragilidade. O Papa vai tocar em fragilidade. Muitas vezes nós queremos rejeitar a nossa fragilidade, como se ela não existisse. Aí chega a dificuldade de sermos santos, porque todos os santos partiram o seu caminho espiritual da onde? Acolhendo a própria fragilidade. É o primeiro passo de nós. Todas essas terapias que vocês fazem aí, o que é? Acolher a fragilidade. Tá? Quando nós buscamos terapia, estamos acolhendo a nossa fragilidade. Né? Dali, Deus vai fazendo as maravilhas dele. As maravilhas. Acolhe os outros também com misericórdia, porque você passou pelo processo de misericórdia.
É mais fácil você acolher os outros, você perdoar os outros, né? É mais fácil acolher Deus na oração, acolher Deus no seu projeto. Tudo isso, meus amados, é um caminho de acolhida, né? Até o final das nossas vidas. Também é o pai com coragem e criatividade. Porque como a gente viu, São José, ele foi criativo, né? Ele não ficou paradão lá esperando cair tudo do céu, de jeito nenhum. São José, né? Ele fez a parte dele. Vai dizer que versículo uma coisa muito interessante, que é, às vezes nós temos a tentação de pensar que Deus vai colocar tudo masticadinho em nossa vida assim, né? Tudo, a providência de Deus é algo assim que nos deixa acomodados de braços cruzados, né? E na vida de José não foi assim. Deus já colocou José para ser a providência na vida de Maria e de Jesus. José teve que trabalhar, teve que ser criativo, teve que dizer assim, eu não vou ali agora porque ainda tem um filho daquele que queria matar o menino, vai que ele também dá uma crise nele, né? Quer matar o menino, vou para lá. Né? Então, ser fiel, ser obediente na criatividade. Ele teve que trabalhar, teve que sustentar o menino e a mãe. Com certeza, com muita criatividade no trabalho dele, né? Não esperou cair do céu, esperou sua graça, mas ele trabalhou com suas próprias mãos e aceitou os desafios que era, né, por exemplo, fugir de lá para cá. Que comporta fugir assim, meus amados? Sabemos que teve que deixar, teve que ir com o mínimo, teve que ser criativo na sua economia, de pai, de cuidador da família, teve que ser criativo, fazer economia, ali ajustar as coisas para a mãe e o menino não passarem fome. Tá? Então o Papa sabia desse tipo de coisa, né? Essa criatividade de São José. Ele é chamado hoje o pai da providência, né? Da providência de Deus, porque ele teve que, né, fazer uma grande engenharia para poder sustentar esses dois nas dificuldades que eles tiveram. Então é importante nós sermos criativos nas nossas vidas. A criatividade, trabalhar, né? A gente inventar as coisas como vocês fazem aí. Vocês fazem isso aqui, bem, vai lá. É isso mesmo. Não espera cair do céu, você não vai cair. Deus nos deu inteligência, deu pé, deu mão, para a gente fazer algo na face da terra. Ele vai dizer que ele foi um pai trabalhador, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele sustentou a família de Nazaré. Amou o trabalho, né? Tanto é que o 1º de maio é o dia também de São José. Em relação aos trabalhadores, ele que ajuda os trabalhadores, né? Os pais, aqueles que sustentam a casa. E pai da sombra, esse ponto é muito importante, esse pai da sombra, meus amados. Por que ele vai dizer que José é o pai da sombra? Por quê? Quem era importante na casa de Nazaré? Era Jesus, filho de Deus. E, em segundo lugar, a Imaculada, a Virgem Maria, a grande mãe de Deus. E na igreja, na história, quem que é o Salvador? É Jesus. Ele deve estar na boca de todos nós, no coração, na vida. Ele é o Salvador. Foi ele que morreu por nós. Ele é a luz do mundo, ele é a porta, né? Ele é o pão, ele é a água. É ele que é. Ele é aquele que é. E Maria, a mãe do Verbo, ninguém na igreja tem um culto como o de Maria. Ninguém. Nunca haverá. Né? Porque ele é a grande mãe de Deus. E José cuidou desses dois tesouros. Ele é o pai da sombra. Né? Ele cuidou da voz, da palavra. Né? Ele cuidou do sacrário, que foi Maria, que cuidou dessa palavra. Né? Mas a grandeza de José está justamente isso, aceitar, ser feliz, encontrar felicidade em ser o pai da sombra, no sentido de ele cuidou da luz, né, do mundo, cuidou da mãe da luz. E ele é lindo por causa disso. A igreja inteira invoca São José. Você sabia que ele é o pai da igreja? Ele é o protetor principal da igreja. Todos os conventos do mundo têm devoção de São José como pai da providência. Tem inúmeras igrejas que deram nome, né, como
como José como padroeiro nos santuários, justamente por essa beleza dele, ele aceitar essa missão, cumprir ela direitinho, de ser esse pai que cuidou das pessoas importantes, do modo silencioso, porque falar o quê? Se ele está cuidando da palavra, para que falar? E falar bobagem, é verdade? Porque era Jesus que ia falar. E ele cuidou dessa grande mãe de Deus, que era indefesa ali, por ser uma menina ainda, e grávida do Filho de Deus, desprotegida. Ele cuidou desses dois grandes, do modo extraordinário. Por ele ter cuidado desse modo tão humilde, tão silencioso, todo mundo viu nele o pai. A igreja chama ele de pai, né? Pai José. Vê nele a figura de Deus Pai mesmo. Ele soube representar Deus Pai. E ele foi feliz, meus amados. Não pense que José foi infeliz. Não pense nisso. Pode ser infeliz, né? Agora está a nós. O que nós podemos aprender com São José? O que nós podemos aprender com São José? E eu convido a vocês a fazer uma redescoberta da vocação e do chamado que Deus fez a cada um de vocês. Vocês têm a vida de vocês como vocação, cada um, casado ou não, né? E vocês foram chamados para um carisma. Né? Então, como que vocês estão vivendo isso? Esse chamado pessoal, quais são os sinais de Deus na vida de vocês que faz com que vocês entendam como viver esse chamado? Vocação pessoal e no carisma. Como vocês estão vivendo o carisma? Como que vocês estão experimentando o carisma? E como que vocês estão levando esse carisma? Divulgando esse carisma. Não é divulgar como se diz propaganda, né? Não é. Levar o carisma, mostrar para a igreja. Porque se o Espírito Santo suscitou esse carisma, né? Porque a igreja está precisando de relembrar essa verdade de fé. Não é a verdade de fé nova. É uma verdade de fé já existente, claro. Já encerrou as revelações com o Apocalipse, né? Agora, de vez em quando aparecem carismas da igreja para fazer a igreja lembrar de umas certas verdades de Deus. No caso de vocês, de Nossa Senhora, mas sempre em relação a Deus, porque Maria é a mãe do Verbo encarnado. Então, como que cada um de vocês entende isso e está enriquecendo a igreja? Como que você está enriquecendo a igreja? Com esse carisma extraordinário. Obra do Espírito Santo. Deixa esse questionamento se inspirado na vida desse grande homem, né, São José. Então, tem uma oração lindíssima que o Papa fez aqui. Vamos fazer essa oração. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, a vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia, coragem, e defendei-nos de todo mal.